Estamos ao vivo, muito bem. Hoje é quarta-feira, meio da semana. Vamos que vamos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando continuidade na nossa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, né? E o que a gente vem vendo até aqui, né? Que tem uma estrutura que se repete. Toda vez que o Senhor chama alguém, toda vez que o Senhor dá uma direção para alguém, dá um direcionamento para alguém, ele fala, dispõe-te e vá. Dispõe-te e faça. Isso é uma fórmula, é uma sequência que sempre se repete. Dispõe-te e vá. Então, pega esse código aí e bota na tua vida. Se você aspira, deseja ser usado na obra, no reino de Deus, entenda que tem que estar disposto e obedecer. Estar disposto e tomar ação. Estar disposto e fazer. Ok? Falando em fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar live pra galera aí. Tô mandando pra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Mande você também e vamos que vamos. Você que tá me assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. E nós aqui, vamos que vamos. Ontem nós chegamos ao final do capítulo 11, só que ficaram faltando 4 versículos. Vamos terminar de ler esses 4 agora. Então, Atos capítulo 11 e os versículos 27 em diante. É um relato que Lucas faz bem no finalzinho. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Só para a gente lembrar, por essa altura aqui, Saulo e Barnabé estavam juntos, tocando terror, né? Então o que Lucas relata aqui? Que alguns profetas estavam saindo de Jerusalém e indo para Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, falou que viriam tempos de fome, tempos de dificuldade. O que acabou acontecendo nos dias do imperador Cláudio. E o que ele destaca aqui? Que mesmo assim, os discípulos compartilhavam aquilo que eles tinham, cada um conforme as suas posses, e enviavam socorro àqueles que eram mais necessitados, né? E fizeram isso através do envio de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, nessa época, Herodes, que era o governador ali da região, mandou prender alguns com a intenção de maltratar eles. Seja bem-vinda, Sara, bom dia. Versículo 2 diz, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, ele executou um dos discípulos, né? Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, a festa dos pães asmos, pães sem fermento. Vejam, coisa de político, né? Ele executou uns dos discípulos, seja bem-vinda, Lu. E aí ele viu que a galera curtiu, né? Os religiosos gostaram disso. Pô, foi legal, prenderam um dos líderes desses malucos, executaram um dos líderes desses doidos e tal. E ele curtiu isso, ele gostou de fazer média, mandou prender Pedro, que era o principal líder. Tendo-o feito prender, então capítulo 12, versículo 4, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Portanto, 16 vigias, né, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja,
a favor dele. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas dizem que quando existe uma dificuldade, ou quando existe uma perseguição, ou quando os tempos são difíceis mesmo, a igreja se une mais, ou as comunidades se unem mais, elas se tornam mais coesas. Quando eu servi o exército, lá diziam assim, quem sofre junto, fica unido. Quem sofre junto, fica unido. Bom, vão sacando aí. E o que acontece aqui? A igreja ela estava num período em que ela era o clandestino, né? A igreja aqui ela era o errado, a igreja aqui era a subversão, ela era a revolta, ela era a rebeldia. Então, tinha esse lance, né? E a partir do momento em que não apenas a liderança dos judeus se volta contra a igreja, mas também a liderança política, né, da região onde eles estavam, ou seja, a região política ali de Israel, quando essa força política se volta contra a igreja fica ainda mais unida. A ponto de que Pedro estava preso com uma escolta, ou melhor, com uma vigia de 16 soldados, e a igreja estava orando de forma incessante. Isso que é legal destacar, e Lucas faz questão de destacar aqui. Entretanto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Já vi algumas igrejas que fazem assim, elencam um motivo de oração, e aí eles determinam, olha, nós vamos fazer uma oração sem parada, incessante. Daí fazem uma escala, por tanto tempo, tal pessoa tem que estar, as pessoas têm que estar em tal lugar, digamos, um lugar específico do templo, de um salão, enfim. E ficam lá por dias fazendo essa oração incessante. Pensem nisso, tá bom? Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então ele estava numa cadeia, tinha um soldado de cada lado dele, e ele estava preso ou com as 2 mãos ou com os 2 pés, acorrentados, né? Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, ou se vista, né? Calce as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e me segue. Puta que doideira, né, cara? Então Pedro estava lá, preso, cercado de vários guardas, acorrentado ou pelas 2 mãos ou pelos 2 pés, estava acorrentado dos 2 lados. Aí de repente chega um anjo lá do nada, aparece um anjo e fala assim, acorda aí, Pedro, desperta aí, cara, bora, cara, vambora, põe tua roupa, calça tua sandália, pega a capa e me siga. Ponta Grossense tem uma expressão engraçada, diz que o cara armou a capa, literalmente aqui Pedro armou a capa e vazou. Versículo 9, então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ele tinha acabado de acordar ainda para ajudar, né? Ele não sabia se aquilo era verdade, se aquilo era uma visão, enfim, né? Como é que Lucas soube disso? Lucas estava vendo isso? Lucas estava assistindo isso na televisão? Não. Isso aqui a gente vive tempos aqui de tradição oral. Ou seja, os próprios protagonistas das histórias, eles relatavam com riqueza de detalhes. E essas histórias se tornavam corriqueiras e entravam num negócio chamado tradição oral. Estão entendendo? É igual a gente, desde criança, ouvia histórias assim e tal. Um exemplo aqui do Brasil, Saci Pererê, mula sem cabeça. Isso é tradição oral, pô. Vem desde sempre. Então são
relatos que foram sendo transmitidos de forma verbal, né? Sem escrever, foram contando. Então isso chega até Lucas, que resolve fazer o quê? Opa, eu vou organizar isso aqui, eu vou colocar isso aqui de forma sistemática e vou contar uma história da igreja, chamado Livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, ou Prática dos Apóstolos, né? E aí essa história vem com riqueza de detalhes. Então o Pedro não sabia se isso era real ou não, e aí ele fala, versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Depois eu até quero ver essa palavra automaticamente, só por curiosidade, não existia automático nessa época. Mas a porta abriu sozinha. A porta se abriu, sem que ninguém a abrisse, né? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se separou dele. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Uau! Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que doideira. Então, vejam. Era de noite, ele já estava dormindo. Os sentinelas que estavam com ele provavelmente estavam dormindo também, porque eles não viram ele sair. Eles passaram por várias portas, ninguém viu, provavelmente estavam dormindo também. A porta de ferro se abre, sem que ninguém a abra. Pedro chega até a rua e fala, putz, de fato o Senhor me libertou mesmo da cadeia. Eu vou agora para onde eu sei que eles estão reunidos, onde eu sei que os irmãos estão reunidos, eu vou lá. Quando ele bateu ao postigo do portão, ou ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Então ele chega na casa de Maria, mãe de João, conhecido também como João Marcos, e ele chega lá e bate no portão, né? Ou de casa. Aí uma pessoa, uma mulher chamada Rode, foi lá ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto no portão. Olha aí que pira. Vejam como essa estrutura se repete, né? Quem foi a primeira pessoa a ver que Jesus havia ressuscitado? Foi uma mulher. Ela conta para os discípulos, ninguém acredita. Ele aparece para ela, ninguém acredita. Tá maluca, ela tá doida. Pedro é liberto da prisão. Quem é a primeira pessoa que vê? É uma mulher. Ela chega lá dentro e fala, olha, quer dizer, ele chama ela nem se liga de abrir a porta e sai correndo. Ah, o Pedro voltou, o Pedro tá aí. Puta, e largou o Pedro lá fora, coitado. Versículo 15, olha o que eles falaram. Então lhe disseram, estás louca? Ela, porém, insistia e persistia em afirmar que era. Então disseram, é o seu anjo. Cara, isso aqui é uma coisa muito massa, cara. Isso aqui é uma coisa muito... É um pouco confusa pra gente aqui, né? Nós não temos essa crença que eles tinham aqui. Mas eles vão entender aqui que cada pessoa tem um anjo. E na cabeça deles o anjo aparece para outras pessoas e tem a voz e a aparência daquele humano que eles seguem, né? Ou que eles acompanham. Enfim, tem muita coisa por trás desse versículo 15 aqui, 12, 15. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Vejam só. Então Pedro chega lá, sabe que os irmãos estão lá orando. Os irmãos estavam orando pela libertação de Pedro. Não era normal que eles ficassem esperando que o Pedro fosse liberto. Eles estavam orando por isso, pô. Eles estavam intercedendo por isso. Não era normal que eles estivessem na expectativa de uma libertação milagrosa de Pedro? Não seria normal pensar dessa forma? Entretanto, quando chega o Pedro lá, a primeira pessoa que vê se espanta, de tal forma que larga o coitado lá fora.
E ele insiste batendo, a galera fala, não, você tá maluco. Opa, mas peraí, continuam batendo, vamos lá ver quem é. Deve ser o anjo de Pedro. Aí eles chegam lá, vamos ver o que acontece. Eles veem ele e ficam de cara. É engraçado, eles estavam orando por isso, mas quando acontece eles ficam de cara. Já aconteceu isso com vocês? Orar pedindo alguma coisa, de repente acontece e a gente fica de cara. Putz, grila, não acredito que aconteceu. Pô, eu tava orando, mas não acreditava que fosse acontecer. Já passaram por isso? Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquéritos, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Pensem o que aconteceu aqui, né? Então Pedro fala, olha, moçada, é o seguinte, eu tô aqui, tô bem e tal, eu vou continuar armando a capa, mas contem para os apóstolos o que aconteceu. Contem que eu estou livre, né? Contem que eu estou bem, contem que eu escapei. E aí ele vai embora. No dia seguinte, o que acontece? Cara, imagine o fervo na cadeia, né? Os caras doidos, né? Os dois sentinelas que estavam do lado de Pedro. Pô, mas cadê o cara que estava aqui? Os outros sentinelas que estavam acompanhando e guarnecendo o caminho todo. Que porcaria que aconteceu aí, meu? Imagine o fervo. E para contar pro governador, pro Herodes, que o preso dele tinha sumido. E para contar pro Herodes. Aí diz que todas as sentinelas ali foram o quê? Justiçadas. Não quero nem pensar o que aconteceu. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei, óbvio. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. Puta vida. Vocês já viram isso acontecer aqui no Brasil ou não? Mesmo agora, cara, tem um problema sério acontecendo. Muito irmão tá idolatrando o seu candidato. Tá errado, cara. O homem nunca pode ser exaltado dessa forma, nunca. Gravem isso aqui, ó. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. Tá errado. Homem, mulher, né? Um ser humano nenhum pode ser exaltado dessa forma. Todos somos iguais. Podemos ter histórias diferentes, podemos ter caminhos diferentes, mas nós somos todos iguais. Todos iguais. Todos, a palavra de Deus fala, né? E Paulo fala isso, que todos pecaram, e todos carecem, todos precisam, todos necessitam da graça de Deus. Todos igualmente. Quando Pedro foi ser adorado, né? Nós lemos essa semana, inclusive. Ele por outro homem, ele falou, opa, parou, meu. Se levanta aí, porque eu também sou homem igual você. E aqui o que o povo estava fazendo? Exaltando Herodes, né, o político de estimação deles, e falando, nossa, como esse homem fala bem, é a voz de um Deus e não de um homem. O que aconteceu? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. O que aconteceu? O povo blasfemou, dizendo, é a voz de um homem, é de um Deus e não de um homem. Diz a tradição aqui, né, diz Lucas, que, como ele não atribuiu essa glória a Deus, falando, opa, como Pedro falou, né, não, eu sou homem igual vocês, né, adora a Deus, não a mim. Como ele não falou isso, ele aceitou o elogio, ele aceitou aquela exaltação toda, ele foi ferido por um anjo e morreu comido de vermes na mesma hora. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.
Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, qual era a missão deles? Eles tinham ido ajudar os irmãos que estavam passando uma necessidade, né? Eles tinham sido enviados pelos apóstolos para levar ajuda para os outros irmãos. Voltaram de Jerusalém também consigo a João, apelidado Marcos. Aquele João, conhecido como Marcos, onde a mãe estava na casa dela, reunida com os irmãos, e o Pedro apareceu e a galera não conheceu. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, quem tem nos acompanhado aqui presencialmente, né? Aliás, ontem você que não pôde vir, você fez falta. Nós tivemos reunião presencial aqui, foi massa pra caramba. Ontem até a criançada participou. Fizeram até tarefa, foi bem massa. Vejam que, vocês que estão nos acompanhando, vejam que legal. Havia na igreja profetas e havia mestres. Haviam profetas e haviam mestres. A gente tem falado um pouco sobre isso, né? Sobre os dons, sobre os serviços e tal. Só para a gente lembrar do que a gente falou ontem. 2 pontos. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Olha que massa, cara. Quando o Senhor apareceu para o Saulo, lá naquele caminho lá para Damasco, ele também foi e apareceu para apareceu não, ele falou, né, para um discípulo chamado Ananias sobre Paulo. Saulo, né? Tá em tal lugar, ele tá cego, ele vai vir para cá e você vai falar com ele. Aí o Ananias falou: pô, mas esse cara aí, esse cara aí não é aquele que persegue a igreja, tal. O Senhor falou para ele: olha, vá, porque esse cara é para mim um instrumento escolhido. Ele vai levar a minha palavra, as minhas boas novas para os gentios. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vejam. E agora que acontece uma palavra parecida. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, um grupo de irmãos. E o que o Senhor fala para eles? Separai-me agora a Barnabé e Saulo. Barnabé, portanto, até esse momento era o parceiro de Paulo. Os dois eram a dupla. Como 2 policiais, por exemplo, que andam em dupla. Eles estavam em dupla aqui. Os dois já estavam há mais de 1 ano trabalhando, ensinando e servindo. E agora, nesse momento de oração, a palavra do Senhor fala para eles: separem esses 2 para mim. Por quê? Para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Foram para outra cidade. Chegados a Salamina, uma cidade, uma região, né, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, que significa filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Então eles chegam até uma cidade chamada Salamina. Lá eles cumprem o roteiro deles, a metodologia deles, que era o quê? Eles iam nas sinagogas, e nas sinagogas eles anunciavam a Jesus. Lembra que eu falei que nesse começo não tinha muita distinção entre a fé judaica e a fé cristã, né? Uma nascia da outra, e para eles os irmãos eram os judeus, né? E embora esses judeus precisassem nascer de novo, mas eles estavam ali, estavam envolvidos. Então o ponto de encontro deles costumava ser as sinagogas, era uma estratégia missionária deles, né? Eles chegam, né, numa ilha, chegam até um lugar chamado Pafos, onde tem um cara meio diferente lá, um cara que se auto-intitulava mágico, um cara com o nome de Bar Jesus, né? Conhecido também como Elimas, né? Mas enfim, um falso profeta. Esse cara fazia lá os seus milagres, fazia os seus sinais e tal. E acompanhava ele uma pessoa inteligente, que era um cara chamado Sérgio Paulo,
E esse Sérgio Paulo devia estar cansado já das fanfarrices do tal do falso profeta, falou assim, olha, manda chamar esses caras aqui, Barnabé e Saulo, eu quero bater um papo com eles, eu quero ouvir a mensagem deles. Parece que esses caras não falam tanta abobrinha igual esse aqui. Chama eles aqui. Mas, quando isso acontece, é versículo 8. Opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul, que era esse cara inteligente. Lógico, porque esse fanfarrão aqui que arvorava ser um profeta, que se apresentava como mágico, no fim das contas ele estava só sugando o político. Ele estava fazendo o quê? Se aproximando de uma pessoa de influência, fazendo com que essa pessoa gostasse, né, daquilo que ele pregava, tivesse apreço por aquilo que ele fazia, de forma que ele ia colher as vantagens disso, né? Aí quando chegam outras pessoas com uma outra mensagem, com um verdadeiro poder, ele fica com o quê? Dor de cotovelo. Uma coisa que eu sempre falo, ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. Aí fica pé da vida e vai lá e começa a falar na orelha do procônsul, viu? Esses caras então, isso é mentira, isso é que eles estão falando não procede, blá 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 blá. Versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo. Olha só o que acontece aqui. Até então ele vinha sendo chamado apenas de Saulo. E agora ele passa a ser chamado também de Paulo, que é como a gente vai conhecer daqui para frente. Todavia Saulo, também chamado Paulo, atenção, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Que pancada, né? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Qual que foi a consequência desse ato, desculpa o trocadilho, desse ato de Paulo? A consequência foi o quê? A mensagem foi pregada, um sinal foi realizado, né? Ao invés da pessoa ser curada da cegueira, ele se tornou cego por causa da blasfêmia dele, e teve aqui um ato de misericórdia da parte de Deus, porque ele não aconteceu igual aconteceu com Ananias e Safira lá atrás, que mentiram, né? E aí morreram, né? Cada um por sua vez. Não, ele não morre. Ele teve um ato de misericórdia aqui. E o Senhor falou através de Paulo, você vai ficar cego por um tempo, não vai viver o sol por um tempo. E o cara começou na mesma hora a andar tateando, pedindo ajuda porque ele não estava enxergando. Qual é o resultado disso? O procônsul, o cara influente da região, o cara influente daquela localidade, ele creu. Maravilhado com a doutrina do Senhor. Porque era uma fé que tinha palavras, mas tinha fatos. Era uma pregação, uma fé que tinha palavra, mas tinha resultados. Fé com resultados. Estes sinais acompanharão os que creem. Eu não aguento mais viver uma fé sem resultado. Para mim não serve mais. Desde 1988, eu estou na igreja, visitando, acompanhando, sendo membro de igreja, sendo batizado, blá, 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 desde 1988. Não quero mais uma fé sem resultado. Creu maravilhado com a doutrina do Senhor, porque era uma palavra com texto, com palavras, era uma mensagem com palavras, mas era uma mensagem acompanhada de resultados. Para mim já deu. Não quero mais. Eu não quero mais. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, então novamente Paulo é chamado como Paulo, que a gente passa a conhecer, não como Saulo. Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, apresentaram-se, como se fosse um quartel, né? Chegaram lá e se apresentaram.
Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Exortação, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma palavra de crítica, é uma palavra de ânimo. A palavra de crítica no sentido de pare de fazer o que está errado, para de fazer isso que está errado, é uma chamada de a palavra de admoestação. Então, exortação não é uma palavra de crítica, é uma palavra de ânimo, de incentivo. E aqui paramos por hoje, versículo 15 do capítulo 13. Amanhã a gente continua, beleza, moçada? Já deu nosso horário aqui. Então, façam a quarta-feira de vocês espetacular, beleza? Mandem essa live para quem ainda não participa. Mandem, peguem o aviãozinho depois, o post que eu vou deixar, e mandem também. Compartilhem a palavra de Deus. E lembrem-se, eu estou subindo essas lives lá para o YouTube também. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, familiares, etc. Não para divulgar o canal, mas para divulgar essa mensagem que a gente tem compartilhado, beleza? Fiquem na paz, vamos que vamos. Deus abençoe cada um. Um abraço, até amanhã. Fui.